Capítulo 32. Eu me dei 1 minuto, apenas 1 minuto, para me ajoelhar nos escombros do saguão de entrada. Então, me levantei, devagar, com o cuidado de não espalhar o vidro estilhaçado, a madeira ou o sangue. Havia gotas por todo lado, junto a pequenas poças e borrões nas paredes esburacadas. Mais uma floresta, eu disse a mim mesmo, mais um conjunto de rastros. Devagar, me movi pelo chão, seguindo a informação restante. Fora uma luta violenta, e pelos vestígios de sangue, a maior parte dos danos à casa fora feita durante a luta, e não depois. O vidro quebrado e as pegadas iam e vinham da frente e dos fundos da casa, como se o lugar todo tivesse sido cercado. Os intrusos precisaram forçar a entrada pela porta da frente. Tinham destruído completamente as que davam para o jardim. Nenhum corpo. Eu repetia para mim mesma. Não havia corpos, nem muito sangue. Eles tinham de estar vivos. Tanlin tinha de estar vivo. Porque se estivesse morto... Esfreguei o rosto, inspirando e estremecendo. Não me permitiria ir tão longe. Minhas mãos tremeram quando parei diante das portas da sala de jantar, ambas mal presas pelas dobradiças. Não sabia dizer se o dano se devia à explosão de Tanlin depois da chegada de Rysand no dia anterior à minha partida, ou se outra pessoa o havia causado. A mesa gigante estava em pedaços, as janelas estilhaçadas, as cortinas em frangalhos, mas nenhum sangue. Não havia sangue ali, e pelas impressões nos cacos de vidro... Avaliei o rastro pelo chão. Tinha sido remexido, mas eu conseguia distinguir 2 rastros diferentes, grandes e paralelos, que vinham de onde a mesa estivera, como se Tanlin e Lucien estivessem sentados ali quando o ataque acontecera e tivessem saído sem lutar. Se eu estava certa, então... Eles estavam vivos. Segui os passos até a porta, me agachando por um momento para entender os cacos revirados, a terra e o sangue. Eles tinham sido encontrados ali, por vários conjuntos de pegadas, e seguiram para o jardim. Ouvi estalos de cacos no fim do corredor. Saquei a faca de caça e me abaixei, mais na sala de jantar, procurando um lugar para me esconder. Mas tudo estava em pedaços. Sem outra opção, rastejei para trás da porta aberta. Levei uma das mãos à boca para evitar respirar alto demais e olhei pela fenda entre a porta e a parede. Alguém mancou para a sala e farejou. Eu só conseguia ver as costas, cobertas por um manto simples, à altura mediana. Para me encontrar, a pessoa só precisava fechar a porta. Eu estava presa. Talvez, se a pessoa entrasse mais na sala de jantar, eu conseguisse sair de fininho. Mas para isso, precisaria deixar meu esconderijo. Talvez ela apenas olhasse em volta e partisse. A figura farejou de novo e meu estômago se apertou. Ela conseguia sentir meu cheiro. Ousei olhar melhor, esperando encontrar uma fraqueza, um ponto para enfiar a faca se as coisas chegassem a esse ponto. A figura se virou devagar em minha direção. Berrei, e a figura soltou um gritinho esganiçado quando empurrei a porta. Alice! Ela me olhou boquiaberta, a mão no coração. O vestido marrom de sempre, rasgado e sujo. O avental desaparecera. Não estava ensanguentada, não tinha nada, exceto por um leve mancar para poupar o tornozelo direito, conforme correu até mim. A pele de casca de árvore se tornara branca como bétula. Você não pode estar aqui! Alice observou minha faca, o arco, e a aljava. Recebeu ordens para ficar longe. Ele está vivo? Sim, mas... Meus joelhos falharam com a descarga de alívio. E Lucien? Vivo também.
Mas você não estará se não sair daqui agora. Conte o que aconteceu. Conte tudo. Fiquei de olho na janela, ouvindo a mansão e a propriedade ao redor. Não havia nenhum som. Alice segurou meu braço e me puxou da sala. Ela não falou enquanto corríamos pelos corredores vazios e silenciosos demais. Todos destruídos e ensanguentados, mas sem corpos. Ou tinham sido arrastados para fora, ou... Não me permiti imaginá-lo quando estamos na cozinha. Um incêndio tinha chamuscado o enorme cômodo, que quase não passava de cinzas e pedras escurecidas. Depois de farejar e ouvir em busca de algum sinal de perigo, Ali soltou meu braço. O que está fazendo aqui? Eu precisava voltar. Achei que algo estivesse errado. Não podia ficar longe. Eu precisava ajudar. Ele avisou a você que não voltasse, disparou Alice. Onde ele está? Alice cobriu o rosto com as mãos longas e ossudas, as pontas dos dedos se agarrando à borda superior da máscara, como se estivesse tentando arrancá-la do rosto. Mas a máscara permaneceu, e Alice suspirou quando abaixou as mãos de casca de árvore. Ela o levou, respondeu Alice, e meu sangue gelou. Ela o levou para sua corte, sob a montanha. Quem? Mas eu já sabia a resposta. Amaranta, sussurrou Alice e olhou de novo pela cozinha, como se tivesse medo de invocar a mulher caso dissesse seu nome. Por quê? E quem é ela? O que é ela? Por favor, apenas me conte. Apenas me diga a verdade. Alice estremeceu. Quer a verdade, menina? Então, aqui está ela. Ela o levou por causa da maldição, porque 7 anos vezes 7 tinha se passado, e ele não destruíra sua maldição. Ela convocou todos os grãos-senhores para sua corte desta vez, para que assistam enquanto ela o destrói. O que ela... Que maldição! Gaguejei. Uma maldição. A maldição que ela havia colocado naquele lugar. Uma maldição que eu sequer vira. Amaranta é a grã-rainha desta terra, a grã-rainha de Printian, sussurrou Alice, os olhos arregalados com alguma lembrança horrível. Mas os 7 grãos-senhores governam Printian igualmente. Não há grã-rainha. Assim costumava ser. E como sempre foi, até 100 anos atrás, quando ela surgiu nestas terras, uma emissária de Hybern. Alice pegou uma grande sacola que devia ter deixado à porta. Já estava quase cheia do que parecia ser roupas e mantimentos. Enquanto ela começava a se mexer pela cozinha destruída, reunindo facas e qualquer comida que estivesse restado, pensei na informação dada pelo Suriel sobre um rei feérico cruel, por séculos ressentido com o tratado que fora forçado a assinar e que enviara seus comandantes mais letais para se infiltrar nos reinos e nas cortes feéricas, para ver se eles sentiam o mesmo, para ver se poderiam considerar reclamar as terras humanas para si. Eu me recostei contra as paredes manchadas de fuligem. Ela foi de corte em corte, continuou Alice, e girou uma maçã na mão conforme inspecionava. Decidiu que era boa bastante e então enfiou-a na sacola, seduzindo grãos-senhores com conversas sobre mais negócios entre Hybern e Printian, mais comunicação, mais compartilhamento de bens. A flor que não desbota era como a chamavam, e durante 50 anos ela viveu aqui como uma cortesã não ligada a nenhuma corte, fazendo retratações, alegava ela, pelas próprias ações e as ações de Hybern durante a guerra. Então, ela lutou na guerra contra os mortais?
Alice parou de recolher coisas. Sua história é lenda entre nosso povo, lenda e pesadelo. Ela era a general mais letal do rei de Harbin. Lutou nas linhas de frente, massacrando humanos e qualquer grão feérico ou feérico que ousasse defendê-los. Mas tinha uma irmã mais nova, Clintia, que lutou ao seu lado e que era tão cruel e desprezível quanto Amaranta, até que se apaixonou por um guerreiro mortal, Jurian. Alice expirou e estremeceu. Jurian comandava exércitos humanos poderosos, mas Clintia, mesmo assim, o procurava secretamente. Ainda o amava com uma intensidade irrefreável. Parecia cega demais para perceber que Jurian a usava a fim de conseguir informações sobre as forças de Amaranta. Esta suspeitava disso, mas não conseguiu persuadir Clintia a deixá-lo e não conseguiu matá-lo. Por isso, causaria muita dor à irmã. Alice emitiu um estalo com a língua e começou a abrir os armários, verificando seus interiores saqueados. Amaranta se deliciava com tortura e morte, mas amava a irmã o suficiente para permanecer fiel a ela. O que aconteceu? Sussurrei. Jurian traiu Clintia. Depois de meses suportando ser seu amante, ele conseguiu a informação de que precisava e então torturou e matou Clintia, crucificando-a com freixo para que não conseguisse se mover enquanto ele o fazia. Jurian deixou os pedaços de Clintia para que Amaranta os encontrasse. Dizem que a ira de Amaranta poderia ter derrubado os céus caso o rei não a proibisse de revidar. Mas Amaranta e Jurian tiveram seu confronto final mais tarde. E desde então, Amaranta odeia humanos com uma raiva que não se pode imaginar. Alice encontrou o que parecia ser um jarro de conservas e acrescentou-o à sacola. Depois que os dois lados firmaram o tratado, disse Alice, agora verificando as gavetas, ela massacrou os próprios escravos em vez de libertá-los. Fiquei pálida, mas séculos depois, os grãos-senhores acreditaram em Amaranta quando ela alegou que a morte da irmã a havia mudado, principalmente porque ela abriu o comércio entre nossos dois territórios. Os grãos-senhores jamais souberam que aqueles mesmos navios que transportavam mercadorias de Hybern também traziam um exército pessoal dela. O rei de Hybern não sabia também, mas todos logo descobrimos que, durante aqueles 50 anos em que esteve aqui, ela decidira que queria Printian para si, para começar a reunir poder e usar nossas terras como base para algum dia destruir seu mundo, de uma vez por todas, com ou sem a bênção do rei de Hybern. Então, há 49 anos, ela atacou. Amaranta sabia que mesmo com um exército pessoal, jamais conseguiria conquistar os 7 grãos-senhores com o volume de suas tropas, ou com seu poder apenas, mas também era esperta e cruel, e esperou até que confiassem nela por completo, até que fizessem um baile em sua homenagem. E, naquela noite, ela colocou uma poção roubada do livro de feitiços do rei de Harbin no vinho de todos. Depois que beberam, os grãos-senhores ficaram prostrados, sua magia exposta, e ela roubou seus poderes de onde se originavam, de dentro do corpo. Colheu os poderes como se estivesse pegando uma maçã do galho, deixando os grãos-senhores com apenas os elementos mais básicos
da própria magia. Seu Tanlin, o que você viu aqui, era uma sombra do que costumava ser, do poder que costumava dominar. E, com o poder dos grãos-senhores tão reduzido, Amaranta tomou o controle de Print em questão de dias. Durante 49 anos, temos sido seus escravos. Durante 49 anos, ela tem se demorado, esperando pelo momento certo para quebrar o tratado e tomar suas terras e todos os territórios humanos além delas. Desejei que tivesse um banquinho, um banco, uma cadeira sobre a qual eu pudesse desabar. Alice bateu a última gaveta e saiu mancando para a despensa. Agora, eles a chamam de a Ardilosa. Ela que aprisionou os 7 grãos-senhores e construiu seu palácio sob a montanha sagrada no coração de nossa terra. Alice parou diante da porta da despensa e cobriu o rosto de novo, respirando para se acalmar. A montanha sagrada, aquele pico, careca e monstruoso que eu vira no mural da biblioteca, tantos meses atrás. Mas a doença nas terras, Tanlin tinha dito que a praga levara seu poder. Ela é a doença nessas terras, disparou Alice, abaixando as mãos e entrando na despensa. Não há praga além dela. As fronteiras estavam desabando porque ela as destruiu. Achou divertido enviar criaturas para atacar nossas terras, para testar que forças ainda restavam a Tanlin. Se a praga era Amaranta, então a ameaça ao reino humano. Ela era a ameaça ao reino humano. Alice saiu da despensa, os braços cheios de diversas raízes comestíveis. Poderia ter sido você a pessoa que a impediria. Os olhos de Alice estavam sobre mim, e ela exibiu os dentes. Eram assustadoramente afiados. Alice enfiou os nabos e as beterrabas na sacola. Você poderia tê-lo libertado e seu poder, caso não ignorasse seu coração. Humanos. Disparou Alice. Perdi o fôlego. Eu? Ergui as mãos, expondo as palmas para ela. Eu não sabia. Não podia saber, disse Alice amargamente, com uma risada ríspida, como a de um corvo, quando ela entrou na despensa de novo. Era parte da maldição de Tanlin. Minha cabeça ficou zonza e encostei com mais força contra a parede. O que era? Lutei contra o tom de voz agudo. Qual era a maldição? O que ela fez com ele? Alice tirou jarros de especiarias que restavam na prateleira da despensa. Tanlin e Amaranta se conheciam de antes. A família dele tinha laços antigos com Hybern. Durante a guerra, a corte primaveril se aliou a Hybern para manter os humanos escravizados. Então o pai dele, que era um senhor obstinado e cruel, era muito próximo do rei de Hybern, de Amaranta. Tanlin, quando criança, costumava acompanhá-lo em viagens para Hybern, e foi assim que conheceu Amaranta. Tanlin certa vez me dissera que lutaria para proteger a liberdade de alguém, que nunca permitiria a escravidão. Será que era apenas por vergonha do próprio legado ou porque ele, de alguma forma, sentia na pele como era ser escravizado? Amaranta, por fim, cresceu e passou a desejar Tanlin, a cobiçá-lo com um coração cruel. Mas Tanlin tinha ouvido histórias de outros sobre a guerra e sabia o que Amaranta, o pai dele e o rei de Hybern tinham feito com feéricos e humanos. O que ela fizera com Jurien como punição pela morte da irmã. Ele estava desconfiado quando Amaranta veio para cá, apesar das tentativas dela de levá-lo para a cama, e manteve distância até o momento em que Amaranta roubou seus poderes. Lucien foi enviado até Amaranta como emissário de Tanlin
para tentar negociar a paz entre eles. Billy subiu até minha garganta. Ela se recusou e Lucien disse a Amaranta que voltasse para o esgoto de onde tinha rastejado. Ela arrancou o olho de Lucien como punição. Arrancou o olho com as próprias unhas e deixou a cicatriz em seu rosto. Amaranta enviou Lucien de volta, tão ensanguentado que Tanlin, o grão-senhor, vomitou quando viu o amigo. Eu não podia me permitir imaginar em que estado Lucien ficara. Então, se tinha feito Tanlin vomitar... A Liz bateu na máscara e o metal tilintou sob as unhas. Depois disso, ela deu um baile de máscara sobre a montanha para si mesma. Todas as cortes estavam presentes. Uma festa, dissera Amaranta, para se retratar pelo que fizera com Lucien. Um baile de máscaras para que ele não precisasse revelar a cicatriz horrorosa no rosto. A corte primaveril inteira deveria ir, até mesmo os criados, e usar máscaras para honrar os poderes de transformação de Tanlin, dissera Amaranta. Ele estava disposto a tentar acabar com o conflito sem mortes e concordou em ir, em levar todos nós. Pressionei as mãos contra a parede de pedra atrás de mim, aproveitando a frieza, a imobilidade. Parando no meio da cozinha, a Liz apoiou a sacola, agora cheia de comida e mantimentos. Depois que todos estavam reunidos, ela alegou que a paz poderia ser alcançada se Tanlin se unisse a ela como amante e consorte. Mas, quando Amaranta tentou tocá-lo, Tanlin se recusou a permitir que se aproximasse. Não depois do que ela fizera com Lucien. Ele disse, diante de todos naquela noite, que preferiria levar uma humana para a cama. Preferiria se casar com uma humana que tocar a Amaranta. Ela poderia ter relevado caso Tanlin não tivesse dito depois que a própria irmã de Amaranta preferira a companhia de um humano à dela, que a própria irmã tinha escolhido Júrien em vez de Amaranta. Encolhi o corpo, já sabendo o que Alice diria quando ela apoiou as mãos nos quadris e continuou. Você pode adivinhar como Amaranta tomou isso. Mas ela disse a Tanlin que estava com humor generoso. Disse a ele que daria uma chance de quebrar o feitiço que lançara a fim de roubar-lhe o poder. Tanlin cuspiu no rosto de Amaranta e ela gargalhou. Disse que ele tinha 7 vezes 7 anos antes que Amaranta o reclamasse, antes que ele tivesse de se juntar a ela sob a montanha. Se quisesse quebrar a maldição, precisaria encontrar uma humana disposta a se casar com ele. Mas não qualquer garota. Uma humana com gelo no coração, com ódio por nosso povo, uma garota humana disposta a matar um feérico. O chão tremeu sob mim e fiquei grata pela parede na qual estava encostada. Pior, o feérico que ela matasse precisava ser um dos homens de Tanlin, enviados para o outro lado do muro por ele, como cordeiros para o abatedouro. A garota só poderia ser trazida para cá a fim de ser cortejada caso matasse um de seus homens em um ataque não provocado. Caso o matasse, apenas por ódio, exatamente como Júrien fizera com Clintia. Assim, ele poderia entender a dor da irmã de Amaranta. O tratado. Aquilo foi uma mentira. Não havia previsão daquilo no tratado. Você poderia matar tantos feéricos inocentes quanto quiser e jamais sofrer as consequências. Você simplesmente matou András, sentinela de Tanlin, enviado pelo Grão-Senhor como sacrifício naquele dia. András estava procurando uma cura, dissera Tanlin. Não para uma praga mágica, mas uma cura para salvar Printia de Amaranta. Uma cura para a maldição. O lobo,
András apenas me encarara antes de eu o matar. Deixou que eu o matasse, para que aquela cadeia de eventos tivesse início, para que Tanlin pudesse ter a chance de quebrar o feitiço. E se Tanlin tinha enviado András para o outro lado do muro, sabendo que ele poderia muito bem morrer... Ai, Tanlin... Alice parou a fim de pegar uma faca de manteiga retorcida e dobrada, e devagar, com cuidado, esticou a lâmina. Foi uma piada cruel, uma punição inteligente para Amaranta. Vocês humanos odeiam e temem tantos feéricos que seria impossível que a mesma garota que matasse um feérico a sangue frio se apaixonasse por outro. Mas o feitiço sobre Tanlin só poderia ser quebrado se ela fizesse exatamente isso, antes que os 49 anos tivessem terminado. Se a garota dissesse a ele que eu o amava sinceramente, de coração. Amaranta sabe que os humanos se preocupam com a beleza e por isso prendeu as máscaras aos nossos rostos, ao rosto dele, para que fosse mais difícil encontrar uma garota disposta a olhar além da máscara, além da natureza feérica, para a alma abaixo. Depois, ela nos aprisionou para que não pudéssemos dizer uma palavra sobre a maldição. Nenhuma. Mal podíamos contar para você coisas sobre nosso mundo, sobre nosso destino. Ele mesmo não podia contar a você, nenhum de nós podia. As mentiras sobre a praga eram o melhor que podia fazer, o melhor que todos podíamos fazer. Se eu consigo contar agora, significa que, para ela, tudo acabou. Alice colocou a faca no bolso. Assim que ela o amaldiçoou, diariamente, Tanlin mandava um dos homens para o outro lado da muralha, para os bosques, fazendas, todos disfarçados de lobos, para que fosse mais provável que um dos seus o quisesse matar. Quando eles voltavam, vinham com histórias de garotas humanas que corriam e gritavam e imploravam, que sequer erguiam a mão. Quando eles não voltavam, a ligação de Tanlin com eles, como senhor e mestre, dizia a ele que tinham sido mortos por outros, caçadores humanos, mulheres mais velhas talvez. Por 2 anos, ele os enviou, dia após dia, precisando escolher quem atravessava a muralha. Quando restava apenas uma dúzia deles, Tanlin ficou tão arrasado que parou. Cancelou tudo. E desde então, ele ficou aqui, defendendo as fronteiras conforme o caos e a desordem reinavam nas outras cortes dominadas por Amaranta. Os outros grão-senhores revidaram também. Há 40 anos, ela executou 3 deles, e a maioria das suas famílias, por terem se unido contra ela. Uma revolta? Que cortes? Estiquei o corpo, me afastando um passo da parede. Talvez pudesse encontrar aliados entre eles para me ajudar a salvar Tanlin. A corte diurna, a corte estival e a corte invernal. E não foi tão longe ao ponto de ser considerado uma revolta. A Amaranta usou os poderes dos grãos-senhores para nos aprisionar à terra. Então, os senhores rebeldes tentaram pedir a ajuda dos outros territórios feéricos usando como mensageiros os humanos que fossem tolos o suficiente para entrar em nossas terras. A maioria deles, jovens mulheres que nos adoravam como deuses. Os filhos dos abençoados tinham mesmo cruzado a muralha, mas não para serem noivas. Eu estava chocada demais pelo que tinha ouvido para ficar triste por eles, sentir ódio por eles. Mas Amaranta pegou todos antes que deixassem esse litoral. Continuou Alice. E pode imaginar como a coisa terminou para aquelas garotas. Depois, quando Amaranta já havia também massacrado os grãos-senhores rebeldes, os sucessores destes ficavam apavorados demais para desafiar sua ira de novo. E onde eles estão agora?
podem viver nas próprias terras como Tanlin? Não. Ela os mantém e as suas cortes inteiras sobre a montanha, onde pode atormentá-los como quiser. Outros aos outros, caso jurem aliança, caso se curvem e sirvam a ela. Amaranta permite um pouco mais de liberdade para ir e vir de sob a montanha conforme quisessem. Nossa corte só teve permissão de ficar aqui até que acabasse a maldição de Tanlin, mas Alice estremeceu. É por isso que escondeu seus sobrinhos para mantê-los longe disto. Falei baixinho, olhando para a sacola cheia aos pés de Alice. Ela assentiu. E quando segui até a mesa virada, eu me mexi para ajudar, e nós duas grunhimos por causa do peso. Minha irmã e eu servíamos na corte estival, e ela e o parceiro estavam entre aqueles executados por desrespeito. Assim que Amaranta invadiu, peguei os meninos e fugi antes que Amaranta arrastasse todos para sob a montanha. Vim para cá, porque era o único lugar que tinha para ir, e pedi que Tanlin escondesse meus meninos. Ele os escondeu e, quando implorei que ele me deixasse ajudar, de qualquer forma, mesmo que pouco, Tanlin me deu um posto aqui, dia antes do baile de máscaras, que pôs essa coisa desprezível em meu rosto. Então, estou aqui há quase 50 anos, observando enquanto as garras de Amaranta se apertavam no pescoço de Tanlin. Colocamos a mesa de pé de novo, e nós duas ofegamos um pouco ao nos inclinarmos sobre ela. Ele tentou, falou Alice. Mesmo com os espiões de Amaranta, ele tentou encontrar formas de quebrar a maldição, de fazer qualquer coisa contra ela, a fim de não precisar enviar os homens de novo, para que fossem mortos por humanos. Tanlin achou que se a garota humana o amasse de verdade, então trazê-la para cá a fim de libertá-lo seria outra forma de escravidão. E Tanlin achou que, se de fato se apaixonasse por ela, Amaranta faria de tudo para destruir a garota, como a irmã dela fora destruída. Então, Tanlin passou décadas se recusando a fazer aquilo, a sequer arriscar. Mas, nesse inverno, faltando meses, ele simplesmente perdeu a cabeça. Enviou os últimos homens além da muralha, um a um. E eles estavam dispostos, tinham implorado para ir, durante muitos anos. Tanlin estava desesperado para salvar seu povo. Desesperado o suficiente para arriscar as vidas dos próprios homens, arriscar a vida da garota humana, a fim de nos salvar. Depois de 3 dias, András finalmente esbarrou em uma garota humana no meio de uma clareira. E você o matou com ódio no coração. Mas eu havia falhado e, ao fazer aquilo, condenado a todos. Eu condenara cada pessoa naquela propriedade, condenara a própria Príntia. Estava feliz por me apoiar contra a borda da mesa, caso contrário, teria caído no chão. Você poderia ter quebrado o feitiço, grunhiu Alice, aqueles dentes afiados a meros centímetros de meu rosto. Só precisava ter dito que eu o amava, dito que eu amava com sinceridade, com todo o seu inútil coração humano, e o poder dele teria sido libertado. Sua garota burra. Não era surpresa que Lucien tivesse se ressentido de mim, mas ainda tolerara minha presença. Não era surpresa que ele tivesse ficado tão amargamente desapontado quando parti, que tivesse discutido com Tanlin para que ele me deixasse ficar mais. Desculpe, falei, os olhos queimando. Alice
Dê um riso de escárnio. Diga isso a Tanlin. Ele só tinha 3 dias depois que você partiu, antes do fim dos 49 anos. 3 dias. E libertou você. Ela veio até aqui, com os seguidores, no exato momento em que os 7 anos vezes 7 acabaram, e o pegou com a maior parte da corte e os levou para sob a montanha, para serem seus súditos. Criaturas como eu são inferiores demais para ela, embora ela não deixe de nos assassinar por diversão. Tentei não visualizar a cena. Mas e quanto ao rei de Arben? Se ela conquistou Printia para si e lhe roubou os feitiços, então ele a vê como insubordinada ou aliada? Se o relacionamento está abalado, o rei não fez menção de punir Amaranta durante 49 anos. Ela manteve estas terras em suas garras. Pior, depois que os grãos-senhores caíram, todos os seres cruéis de nossas terras, aqueles terríveis demais, até para a corte noturna, se juntaram a ela como um rebanho. Ainda o fazem. Amaranta lhes ofereceu asilo, mas sabemos que ela está montando um exército, lentamente aguardando o momento de lançar um ataque contra o mundo mortal, armada com os feéricos mais letais e cruéis de Printia e de Arben. Como a Thor, falei, horror e pesar revirando meu estômago, e a Lisa sentiu. No território humano, falei. Rumores dizem que mais e mais feéricos têm passado pela muralha para atacar humanos, e se nenhum feérico pode atravessar a muralha sem a permissão dela, então isso só pode significar que Amaranta está permitindo esses ataques. E se eu estava certa a respeito do que tinha acontecido com Claire Bedor e sua família, então Amaranta ordenara aquilo também. Alice limpou uma sujeira que eu não conseguia ver na mesa sobre a qual estávamos apoiadas. Eu não ficaria surpresa se ela tivesse enviado seus lacaios para o reino humano a fim de investigar suas forças e fraquezas em antecipação à destruição que um dia espera causar. Aquilo era pior, muito pior do que eu havia pensado quando avisei a Nesta e minha família para que ficassem alertas e partissem ao menor sinal de problema. Senti enjoo ao pensar em que tipo de companhia Tanlin teria. Enjoo ao pensar nele tão desesperado, tão tomado pela culpa e pelo luto por precisar sacrificar sentinelas e jamais poder me contar. E ele havia me libertado, permitira que todos os sacrifícios, que os sacrifícios de András fossem em vão. Tanlin sabia que, se eu ficasse, correria o risco de sofrer a ira de Amaranta, mesmo que eu o libertasse. Nem mesmo consigo me proteger deles, do que está acontecendo em Printia. Mesmo que tivéssemos chance contra a praga, eles caçariam você. Ela encontraria uma forma de matá-la. Lembrei daquele esforço patético de me elogiar quando cheguei. E depois ele desistiu daquilo, de qualquer tentativa de me conquistar, quando eu pareci tão desesperada para partir, para jamais falar com ele. Mas Tanlin se apaixonou por mim apesar daquilo. Soubera que eu o amara e me libertara com poucos dias restantes. Ele me colocou à frente de toda a corte, à frente de toda a Printia. Se Tanlin fosse libertado, se ele tivesse os poderes restaurados, falei, encarando uma parte escurecida da parede, ele conseguiria destruir Amaranta? Não sei. Ela enganou os grãos-senhores usando a inteligência, não a força. Magia é algo específico, que segue regras, e Amaranta as manipulou bem demais. Ela mantém os poderes deles trancados dentro de si, como se não pudesse usá-los, ou pudesse acessar muito pouco deles. Pelo menos, Amaranta tem os próprios poderes fatais, e, se tiver de lutar... Mas... ele é mais forte? Perguntei, entrelaçando as mãos. Ele é um grão-senhor,
respondeu Alice, como se aquilo fosse argumento suficiente. Mas nada disso importa agora. Tanlin deverá ser escravo dela, e todos deveremos usar estas máscaras até que ele concorde em ser o amante de Amaranta, e mesmo assim, jamais recuperará os poderes por completo, e Amaranta jamais permitirá que aqueles que estão sob a montanha partam. Eu me afastei da mesa e estiquei os ombros. Como chego sob a montanha? Alice emitiu um estalo com a língua. Não pode ir até sob a montanha. Nenhum humano que vai jamais volta. Fechei o punho com tanta força que minhas unhas arranharam minha pele. Como chego lá? Isso é suicídio. Ela vai matar você, mesmo que chegue perto bastante para vê-la. Amaranta tinha enganado Tanlin. Ela o ferira muito todos eles. Você é humana, continuou Alice, ficando de pé também. Sua pele é fina como papel. Amaranta também devia ter levado Lucian. Amaranta tinha arrancado o olho de Lucian e o deixara com aquela cicatriz. Será que a mãe de Lucian sentia tristeza por ele? Você estava cega demais para ver a maldição de Tanlin, continuou Alice. Como espera enfrentar Amaranta? Vai piorar as coisas. A Amaranta tinha levado tudo que eu queria, tudo que eu finalmente ousara desejar. Mostre o caminho. Falei, a voz hesitante, mas não com lágrimas. Não, disse Alice, passando a sacola por cima do ombro. Vá para casa. Levo você até a muralha. Não há o que ser feito agora. Tanlin vai permanecer escravo para sempre, e Brintia ficará sob o domínio de Amaranta. Foi isso que o destino quis, assim decidiu o curso do caldeirão. Não acredito em destino, muito menos acredito em seu caldeirão ridículo. Alice balançou a cabeça de novo. Os cabelos castanhos selvagens eram como lama reluzente à luz fraca. Me leve até ela, insisti. Se Amaranta rasgasse minha garganta, pelo menos eu morreria fazendo algo por ele. Pelo menos morreria tentando consertar a destruição que não tinha evitado, tentando salvar o povo que o havia condenado. Pelo menos Tanlin saberia que eu estava fazendo aquilo por ele, e que eu o amava. Alice me observou por um momento, antes de seu olhar se suavizar. Ai, como quiser.